Olá, comece agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho um imenso prazer e não é um texto decorado, é um imenso prazer de verdade, de ficar aqui do outro lado, de ter boas conversas, de selecionar conteúdo, de rir um bocado antes e depois da gravação, de editar, de preparar o melhor que a gente do lado de cá pode para você aí. Então, nesse mais um programa que, com todo o meu carinho e da minha equipe, eu produzo para você, eu vou ter três entrevistas super legais. Ó, a gente começa no primeiro bloco conversando com a Márcia Malker. Ela é professora e vai falar sobre aulas de piano na Escola de Música Santa Cecília. Não parando por aí, no segundo bloco, eu converso com a Marcele Almeida. Ela que é bailarina e professora e vai falar de balé para adulto. Isso mesmo. Sai dessa ideia de que só criança pode praticar balé. Na verdade, não. É para todo mundo. E para todo mundo, sim. Meninos, meninas. Não tem distinção. A arte tem esse poder supremo. E para terminar, converso com a Mona Lisa Belosi, ela que é gerente de marketing do Bramil Supermercados, e a gente vai falar sobre um mês de comemoração de aniversário e vários prêmios que eles estão sorteando. Fica comigo que eu volto de verdade rapidinho logo após o intervalo. Mas presta atenção nos intervalos, é graças a eles que eu consigo estar por aqui. Volta comigo, fica aí. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender cotidiano. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde.
Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço La Bella, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Márcia Mauscher, que é professora de piano na Escola de Música Santa Cecília, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o piano, esse instrumento tão bonito que parece que nos leva para outros lugares. Márcia, seja muito bem-vinda, imenso prazer conversar com você. Obrigada, um olá para todos, né? E um olá musical. E vamos à nossa prosa. Isso a mesmo. Nossa prosa musical. Eu queria, Márcia, para a gente começar, que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na música. Como é que nasceu a paixão pelo piano? Vamos lá. Eu comecei a estudar de fato, foi no Santa Cecília, porque é uma escola tradicional de Petrópolis, aos 10 anos. Mas vamos ao anterior. Coisa muito comum e às vezes incomum. Não sei, nos dias atuais estão meio incomum. Parece que estão. Eu tinha piano de brinquedo em casa, tirava música de ouvido, batucava o piano da casa de quem fosse, chegar a incomodar. E na minha família, por uma questão isso já é tradicional, né? Sempre alguém estudou um instrumento, mesmo que não desse sequência. Sim. Então, tive tio que foi da Rádio Nacional, era pianista da Rádio Nacional, tive maestro lá no Seixo das Pontas, lá dos ancestrais do meu avô, o meu avô estudou violino, minha mãe estudou violino, a minha avó chegou até a compor qualquer coisa no piano, essas coisas. Então eu tive, enfim, isso fazia parte do processo. Outra coisa que fazia parte do processo é você ouvir música em casa. Com menos de 10 anos, 6, 5, queria saber se eu podia até não entender, mas gostava. Sim. Gostava. Tá? E assim fui. Eu já ouvia umas tantas, até jazz com 13 anos, eu já ouvi alguma coisa. Então, existe essa coisa da educação musical. Era também levada, em Petrópolis por exemplo, havia um cinema chamado Esperanto, que funcionava num galpão que hoje é como é que chama esse negócio? Estacionamento do Extra, sei lá, ABC, ali da Paulo Barbosa. Aquilo ali era um cinema, mas era um galpão. Não era só cinema. Os filmes que tinha ali eram filmes infantis, filmes de arte. Havia o Arte Palácio, que funcionava no Santa Cecília, tá? Até um certo período, eram filmes estrangeiros, filmes tchecos e tal. Então, antes desse período, e depois também, até existir, fui habituada, no Esperanto havia audições de alunos. Uma academia, sei lá, escola de balé, escola de teatro, fantoche, música, acordeon, era a moda do acordeon, peguei esse período aí. Então, por isso, se apresentavam. Então, eu fui habituada a ouvir ver outros trabalhos, desde cedo. Tá? Então, aí sim, entrei para o Santa Cecília. Bom, minha mãe, tinha uma amiga, isso já estava lá, uma amiga que estudava piano e ela começou a estudar menina também, com seus 8 anos, lá no Santa Cecília. Eu assisti ela tocando e tal, pedi em casa para ser matriculado, e assim foi. Daí para frente eu fiz o curso, nesse período eu comecei a dar aula, houve um período da minha vida que eu parei, tá? Mas aí eu comecei a minha trajetória, dava aula no Rio,
participava de eventos, uma vernissagem para tocar ali, uma peça de teatro para fazer musical, fazer um arranjo não sei para quem, esse tipo de coisa. E fui engrenando. Até que eu também trabalhei no Santa Cecília, mais uma vez, e estou lá de novo. Né? Então, mas dentro de colégio, porque a minha formação também é dentro de ciências biológicas. Então eu trabalhei com música dentro de colégio em turma, para professoras, e educação artística e tal. Nessa época não tinha professores, a gente tinha que ter uma licença, então eu dava música na matéria de educação artística e ensinava professores normalistas. Na época não era o curso normal, não era magistério. Estava começando esse papo. E formar bandinha, conhecer som em garrafa. Você pega, enche de líquidos, as alturas, o pessoal fazer música na garrafa. Hoje se faz até em pote de cerâmica, tem cara que faz coisas incríveis. Então, isso aí foi mais ou menos para você ter resumidamente aí, tá? Um quadro de como começou e o que agora está dando continuidade mais em termos de dar aula. E aí eu estou vendo até bastante necessidade, porque tem muita gente precisando mesmo, tá? Legal. Então, na verdade, você acredita, pelo que você estava conversando e falando aqui para mim, você acredita que é muito importante essa formação do ouvido desde a infância, ouvir boas músicas, trazer o que não necessariamente é considerado de música de criança, mas ouvir clássicos, piano, jazz, blues. Trabalhos novos, tem que educar isso aqui para lá, porque chega num pé que você tem que... A gente vai passando o tempo e depois chega num... Isso é normal. Você fica seleto, né? Mas ela tem que conhecer de tudo. Ela, se conhecer de tudo, tem que conhecer... Tudo bem, a música da hora, o rockinho da hora, não tem nada contra, não. Eu também passei por essa fase, porque eu também fui adolescente. Gostava das músicas da hora, mas tinha que ouvir outras coisas. E não podia ter muita opção, não. É para ouvir, é para ouvir. Não é que não bateu uma martelada. Mas eu procurava, eu gostava. Por exemplo, eu tinha um hábito, com 12, 13, 14 anos de idade, é um hábito que hoje não tem. Mas músicas de orquestra na época era moda, as rádios Tupi, FM, JB, você adquiria orquestra Ray Conniff, são populares, mas eu gostava disso, Beto Campfer, eu ouvi o Frank Sinatra, sei lá quem for, Mantovani, em termos de canto, né, do Frank Sinatra, Neto King Cole, eu ouvia isso, e gostava de me deitar, ouvindo uma rádio que tinha na época, chamada Rádio Eldorado, ela era 5 horas da tarde, tinha um programa de piano. Tá? E piano ao cair da tarde, vou lembrar. Eu pegava, gostava de me deitar e ficava ouvindo, sabe? Então eu procurei, eu posso até não ser a recitalista, a concertista, não sou, tenho noção do meu tamanho, de ser até onde posso ir, tá? Mas o desenvolvimento musical eu tive, sem dúvida. Fantástico. E como foi que esse desenvolvimento musical e as aulas e as especializações e afins, elas te levaram para a sala de aula como professora de piano? Professor de piano tem umas coisas... Eu já estava saindo, eu me formei no curso técnico com 17 anos, 18 por aí, depois eu entrei para a faculdade e tal. Mas eu já nesse período, eu já estava começando a dar aula para criança. Nesse período de 19, 20 anos, por aí, eu já estava dando aula para criança. E depois fui dando continuidade. Uns anos para cá eu dei uma parada, eu estava em outra área e tal, tive parada de fato. E então eu comecei a trabalhar, aí peguei... entrou a moda, passados uns anos, entrou a moda do teclado eletrônico. Sim. E com isso, no Rio e tal, tinha uma amiga que trabalhava, ela é filha de um pianista, e pianista também, pianista da Rádio Nacional, a qual fiz curso, e da parte de música popular. E a gente montou um método para teclado, só que de ouvido, tá? Não era por nota musical, porque era o sistema dele. E... porque estava um boom daquela coisa de teclado importado, então as pessoas compravam aqui, traziam de Miami, compravam no Paraguai, era um festival daquilo ali, e com isso a gente fez uma adaptação no método de piano para o teclado. E nesse questão, o método do professor Hamilton era muito conhecido, ele é chamado dos 8 aos 80. Muitas pessoas adultas... por preguiça de ler pauta, não está afim de ler pauta e tal, a gente não vai, né? Aconselho sempre a ler pauta, trabalhar as duas coisas, né? Ouvido e a questão da acuidade visual, né? Quem tem que trabalhar isso é a leitura. Mas
Então, nesse período, nós fizemos uma adaptação e foi uma procura. E havia pessoas adultas da faixa de 30, 40, 60. Eu tive alunas da faixa de 70, 80 anos que já tinham estudado piano. Eu queria voltar. Compraram um teclado, porque aquilo é prático, né? Sim. Você toca e tal, tem um ritmo, o cara não trabalha a mão esquerda, só trabalha aquela coisa engessada. Eu falo com o pessoal, tudo bem, aprende, eu tenho que trabalho também o aspecto de soltar um pouco a mão esquerda com o alto piano, para trabalhar um pouco igual o piano, porque senão o cara não sabe o que está fazendo ali. Mas tudo bem, senão cada um tem sua... Mas, de qualquer maneira, o quê? O cara estava em contato, entendeu? Então foi um boom aí, que eu trabalhei muito nesse período lá embaixo, principalmente aqui no Santa Cecília também houve uma direção que teve, ele adquiriu um teclado, e eu era a única até que estava iniciando. Depois eu saí e tal, não sei como ficou. Bom, hoje tem continuidade. Mas foi um período assim que houve uma propaganda maior, porque o pessoal com aquela história de o piano é pesado, o piano é caro, o piano é difícil, e não sei o quê, apelou para o lado do teclado. Então foi tão bom aí. Para mim, por um lado pessoal, foi bom? Foi. Só que eu estava meio preguiçosa. Depois eu me desfiz do meu teclado. Ele deu um cano, levei para o Rio, consertei e vendi. Porque eu estava com vício. De tanto na hora eu fazia aquelas montanhas. Eu montava muita música para teclado. E o piano estava sendo largado meio... sabe, a técnica do piano estava sendo largada de lado. Então eu me mantive. Agora, a gente já está estourando o tempo. E aí eu queria que você falasse para mim, para quem tiver interesse em conhecer melhor o piano, entender esse instrumento fantástico, dá para ter uma aula experimental na Escola de Música Santa Cecília? Sim, eles lá mantêm esse tipo, vamos chamar, uma estratégia, né? Não deixa de ser. Porque... você tem que observar na aula experimental a questão de idade, o cara que já estudou, deixou de estudar, ele tá com vontade de estudar e precisa ser motivado, entendeu? Tem uma série de coisas aí. Uma aula experimental, ela não vai te dar esse quadro, mas já é um cartão de visitas para ele ser estimulado. Então eu queria que, como eu tenho a minha forma, cada um tem a sua forma, a sua técnica de trabalhar. A escola ela tem uma filosofia eclética, cada um trabalha do seu jeito, não? E desde que produza música, desde que produza, todo mundo esteja satisfeito, está obedecendo umas tantas coisas, tudo bem, né? Mas a gente tem assim uma maneira de trabalhar. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com música popular. Eu trabalho com clássico, trabalho com leitura. Mas o que você vai fazer? Você vai trabalhar com uma coisa que... O piano tem essa coisa, ele já tem as teclas arrumadas, ali não é igual o violino, que você tem que procurar som. O piano é uma fantasia, entre aspas, porque tem uma orquestra inteira ali dentro, o cara fica feliz, né? O piano, ele toca e rege. Ele vai do grave ao agudo, aquela coisa toda, e ele é linear. Então, as teclas estão ali, basta ele tocar a primeira, é um dó. Que bom, já conhece o nome e tal. Então ele já começa a fazer a relação, coisa que não acontece em determinados instrumentos de corda, mais difíceis, realmente, mais difíceis. E aí, ele já tem 5 notas, já tem 5 dedos aqui, então você já começa com asa branca, uma coisa assim de ouvido e tal, todo mundo conhece. E ele já é uma coisa fácil. Começa a trabalhar a coordenação motora, que todo mundo fica meio desesperado, não tem nada a ver. O motor, é chamado coordenação, é um motor fino, né? Então, isso aí, um dos aspectos, daqui a pouco pega, não tem, muita coisa boa acontece, educação de dedos, ele tem que saber que isso aí é necessário, mas tem curas também. Eu tive aluno que tinha problema nos dedos, eu nem sabia, curou, né? Por causa das articulações, do movimento e tal. Então a escola, com essa coisa já dá aula experimental, já coloco esse aspecto, para não ficar assim, porque botar uma criança, coitada, decodificando nota, nos tempos de hoje é meio... tá? Assim de... Uma pessoa adulta, não importa, o adulto ele quer uma coisa mais prática. Perfeito. Sempre aconselho, ele faça leitura e tudo, mas paralelo. Mas ele, pelo menos, o piano já tem essa coisa pomposa, tá? Mas ele tem esse aspecto fácil de relacionar, tá? A técnica é outra conversa, certo? Mas esse ponto ele já toca no princípio alguma coisa. Então, no experimental já é mostrado isso, já boto de cara ali para resolver se quem toca, quem não toca, já resolve isso.
Maravilha. Márcia, queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia falar com você. A gente volta a falar mais sobre piano, técnicas e as aulas de música. Isso tem muito assunto, sem dúvida. Falou, um abraço. Obrigada, um beijo grande, até a próxima. Olha, você, a oportunidade e tal, para a gente expor essa coisa, né? De forma alguma, eu que agradeço. É muito útil isso, tá bom? Valeu, obrigada mesmo, tá tudo tranquilo. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu
filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Marcele Almeida, ela que é bailarina e professora lá na Escola de Música Santa Cecília, e hoje a gente vai falar de balé para adultos. Marcele, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer falar novamente com você. Oi, gente. Olá, Carla. O prazer é todo meu. Uma grande alegria estar aqui falando sobre esse balé dessa turma que tem aí um espaço muito especial no meu coração e também, mais uma vez, representando aí nossa Escola de Música Santa Cecília. Marcele, queria que você começasse falando pela questão de que o balé ele é muito associado à infância. A gente vê uma menina, e aí a gente já falou sobre essa questão de poder ser menino também, é necessário que sejam meninos também, mas a gente vê uma criancinha pequena e a gente já imagina com o colar rosa. Só que tem crescido o interesse de adultos nesse mundo do balé. Como é que você observa esse movimento? Então, realmente, o balé eu acho que ele ainda tem essa identidade infantil, né? E acredito que muito disso porque seja uma carreira, balé enquanto carreira profissional, começa muito cedo, né, Carla? Então, realmente, se a menina quer ingressar nessa carreira artística, ela tem que começar muito cedo. Mas hoje a gente tem na nossa sociedade aí o interesse dos adultos a participarem disso, e eu acho que isso vai muito de encontro a um cuidado de nós, enquanto mulheres, enquanto adultos, com a nossa saúde física, né? Um cuidado pessoal. E aí a gente sabe que nem todo mundo vai se identificar aí com a academia, que é o forte da nossa sociedade, né? Então, acho que o balé ele vem ganhando essa aderência no espaço das mulheres adultas por conta disso, porque a dança abre uma porta para o cuidado físico, né? E de saúde, de bem-estar, com uma outra para além da academia, né? E aí o balé, eu acho que entra na dança, uma atividade mais tranquila e prazerosa para algumas mulheres, né? Legal. Existe alguma limitação para começar mais tarde o balé ou qualquer pessoa pode praticar? Eu diria que qualquer pessoa pode praticar, mas nós sabemos que, assim, corpos mais adultos trazem consigo histórias, né, Carla? Às vezes a gente tem uma dor na coluna, uma limitação no tornozelo, não sei. A gente traz a história da nossa vida. A gente pode ter se machucado, pode ter passado por alguma cirurgia, mas nada disso impede que essa pessoa comece na dança, né? O mais importante é que se tenha um diálogo com a professora em questão, para que a gente entenda as limitações e a realidade de cada corpo, para que, além disso, a gente possa trabalhar as aulas de balé em si, sem que atrapalhe ou que interfira nessa realidade, né? É super possível começar em qualquer idade, gente, desde que se tenha uma transparência e reconhecimento das limitações para que a gente trabalhe além delas, né? Legal. E quais são os principais benefícios do balé para adultos? Tanto os físicos quanto os emocionais. Físico, eu diria que a gente trabalha tudo, né? A gente sabe que alongamento é uma coisa que é importante para a nossa saúde, para o nosso autocuidado, e é estimulado ao longo do tempo. Mas eu diria que o mais importante do balé é
um tempo de autocuidado para si, sabe? Não só para cuidar do seu físico, do seu corpo, ser uma atividade física, mas também para ser um tempo onde você pode pensar só em você, sabe, Carla? E isso é muito bonito. É se dar um tempo para se cuidar mesmo. E isso não é só físico, é mental também, é emocional. É um tempo para esquecer do resto e pensar em você. Porque a verdade é que a dança engloba tanta coisa, engloba ritmo, consciência corporal e toda aquela atividade ali, para que você consiga pensar só naquilo e esquecer de todo o resto. Então, eu acho que é um tempo de autocuidado consigo mesmo, né? É um tempo para você. Legal. Muita gente tem receio ou então vergonha mesmo de começar uma atividade física, uma dança, e aí com certeza o balé também. Como é que você trabalha essa questão em sala de aula? Sim, é super comum, mas eu sempre acho que a gente tem que dar um passo de confiança, né? Tem que ter coragem para ir lá e fazer uma primeira aula e ver se você se identifica com aquilo, né, Carla? Depois que você fizer uma primeira aula, você vê a sintonia da turma, você vê que não é nada mirabolante, que ninguém vai pedir uma pirueta de primeira, assim, já perfeita, né? O balé, assim como outras atividades físicas, ele é um ato de disciplina. Então, aos pouquinhos, com disciplina, você vai caminhando e trabalhando cada vez mais para que você chegue na sua perfeição, né? Ela, mais do que qualquer outra atividade, não pode ser uma atividade que você se compara com outras pessoas. Tem que ser um momento seu para que você se desafie a ser melhor. E aí, assim, você vai crescendo e perdendo essa vergonha inicial aí, esse receio de tudo, e tornando cada vez mais possível esse ato de sentir prazer pela dança e pela atividade física, né? Legal, acho isso muito importante. Sentir prazer. Sentir prazer com todas as coisas. A vida, ela é um pouco disso, né? A gente tem que ficar orgulhoso com as conquistas, a gente tem que sentir prazer nas nossas escolhas e tal. Agora, as aulas para adultos, elas são muito diferentes das aulas infantis? Diria que a aula para adulto ela tem uma outra dinâmica, né? Porque a aula infantil a gente tem uma matéria ali mais regradinha que a gente quer alcançar. A aula de adulto, ela já tem uma visão mais individual de cada aluno, né? A gente pensa no melhor para cada um daqueles alunos. Por exemplo, eu tenho alunas que, por exemplo, já têm labirintite, né? Então não gostam de girar. Mas não é por isso que ela não vai lá fazer toda a aula, a parte de alongamento, a parte de fortalecimento muscular, a parte de saltos. Então eu acho que é uma aula muito mais individualizada, pensando no que cada uma delas gostam e podem fazer, né? Então eu diria que sim, é um pouco diferente, mas é um diferente que, na minha opinião, é bom, porque é pensando em cada uma delas, né? E nesse diferente que é bom, é possível evoluir tecnicamente, mesmo começando depois de adulto? Com certeza. Degrauzinho por degrauzinho, começando do início e indo avançando conforme a gente vai praticando, exercitando, fortalecendo, né? Porque a gente sabe que, principalmente quem chega como uma primeira atividade física, nem sempre vai ter força de tornozelo, de coxa, de perna, né? Então a gente tem que primeiro fazer esse trabalho de fortalecimento, que o balé trabalha também isso, só acha que não quem nunca foi, e depois a gente vai evoluindo nessa técnica e até alcançar toda a gama de passos possíveis dentro do balé clássico. Ah, legal. Agora, você percebe a transformação nos alunos ao longo do tempo? Que tipo de mudança mais te chama a atenção e mais ao coração, digamos assim? Eu acho que toda aluna tem o seu histórico ali, mas com certeza é muito bonito ver as que chegam sem flexibilidade nenhuma, achando que é impossível, né? Hoje a gente tem muito trabalho de home office, muita gente que trabalha muito tempo sentada. E aí, quando você vê essas alunas se movimentando, falando que conseguem de novo botar a mão no chão, né? Fazer subir escada com mais agilidade, todas essas coisas que remetem o exercício físico com resultado positivo para essa vida pessoal
para mim é muito bonito, porque representa uma melhora de vida mesmo, né? Um cuidado com a nossa saúde, com o nosso físico e uma longevidade que todas nós merecemos. Então, para mim, o mais bonito não é só ver elas realizando passos técnicos dentro da sala de aula, mas também ver para cada uma delas. Legal. E aí, assim, para quem está assistindo a gente, tem vontade, mas ainda não teve coragem, o que que você diria? Eu diria que a melhor sensação da vida é quando se propõe a fazer algo novo pela primeira vez. Então, eu desafiaria a quem tem essa vontade a deixar um espacinho aí na agenda, agendar uma aula experimental e tomar coragem para fazer novamente uma coisa nova pela primeira vez. E se essa vontade for no balé clássico, agenda uma aula e vai lá experimentar, conhecer como é que é o ritmo da turma, o ambiente, a escola que proporciona um ambiente acolhedor. Tenho certeza que a Carla vai concordar disso comigo, para que vocês tenham um gostinho. Se não gostar, o não a gente já tem. Sem atividade física, talvez vocês já estejam. E se gostar, eu tenho certeza que vai trazer benefícios imensos para a vida de vocês. Maravilha. Marcele, queria te agradecer pelo bate-papo, uma delícia conversar com você. Em breve a gente volta falando sobre outros assuntos no mundo da dança. Combinado, o prazer é todo meu. Um beijo a todos, gente. Valeu. Ó, você aí de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional.
Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver um teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula.
Há quase 60 anos, a Comac de Petrópolis transforma vidas. São crianças descobrindo talentos, adolescentes e jovens se preparando para o mercado de trabalho, mulheres conquistando autonomia financeira e idosos aprendendo novas tecnologias. Mais de 10 mil pessoas já tiveram suas histórias impactadas pelo acolhimento, pela educação e pelas oportunidades oferecidas pela instituição. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Monalisa Belosi, ela que é gerente de marketing da rede Bramil, e a gente vai falar sobre a campanha Aniversário Campeão de Prêmios. Afinal de contas, Bramil está fazendo 57 anos. Monalisa, seja muito bem-vinda, é imenso prazer conversar com você. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de falar sobre a nossa campanha. De forma alguma, eu que agradeço. Então, a Rede Bramil está completando 57 anos. O que essa trajetória representa para a empresa, para os clientes que acompanham a marca ao longo dessas décadas? É uma história de muito tempo, né? Eu tenho tempo de casa aqui um pouco mais de 10 anos e eu vejo o quanto essa empresa mudou a vida de muitas pessoas, né? Principalmente aqui em Três Rios, que é a nossa matriz e que a gente emprega, né, muito mais pessoas, e é uma história de muita luta, é uma história de muito trabalho, né, muitas pessoas conhecem muito bem a história do seu Josemo, né, ele é uma pessoa que representa muitas coisas, né, para várias pessoas, foi um empresário muito visionário, né, e eu acho que 57 anos é uma história muito bonita, a gente tem muita coisa bonita para contar. Eu trabalho em assessorias de imprensa múltiplas e sempre percebi que vocês têm um braço social muito estabelecido. Sempre que possível, dão apoio para instituições de caridade, para organizações não governamentais. Isso eu acho que já é e já demonstra um diferencial e tanto do Bramil, né? É um pouco da essência, né? O Josemo fala que a maneira dele retribuir o carinho com os nossos clientes, né, era levar o melhor para eles, né, e realmente, e também doar um pouco daquilo que a gente ganha, né, e fazer o bem também para a sociedade, para a comunidade onde a gente está inserido, né, é sempre importante a gente também ajudar ou contribuir de alguma forma para o crescimento da cidade ou de uma comunidade, enfim, eu acho que isso também é muito importante. Legal. Agora eu queria que você falasse para a gente como é que surgiu essa campanha Aniversário Campeão de Prêmios, qual foi o principal objetivo ao desenvolvê-la? O principal objetivo é poder presentear os nossos clientes. Eu vou até contar uma história que aconteceu hoje, a gente tem uma ganhadora, que é daqui de Três Rios, lá da Vila Isabel. Hoje ela recebeu a TV dela e aí ela me mandou depois no WhatsApp, né, do marketing, agradecendo, dizendo que ela foi na loja porque ela queria comprar uma TV e ela não pôde comprar porque ainda estava um pouco apertada e tal, e aí acabou sendo sorteada com uma TV. Delícia. E ela estava super feliz, gravou um vídeo, dava para ver a foto, né, na hora que ela recebeu lá na loja o prêmio, a alegria, o sorriso dela, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Aí eu até comentei com o gerente da loja, né, que é isso que faz a gente continuar. Eu acho que é muito prazeroso a gente ver alguém que até sonhava com aquele prêmio e pôde receber aquele prêmio, sabe? Isso pra gente é muito gratificante. Legal, acho isso fundamental, né? Quais são os prêmios que estão sendo distribuídos durante essa campanha? Como é que foi feita essa campanha? Como a gente está aí na Copa do Mundo, né? A gente está em aniversário campeão, né? Então, estamos contando que nós seremos hexa esse ano, né? Justíssimo. Então, como estamos aí com Copa do Mundo, nessas primeiras semanas do aniversário, a gente está sorteando TV e Airfryer, toda semana. E no final da campanha, lá em agosto, no dia 17 de agosto, vai ocorrer o sorteio de 5 motos elétricas e 3 iPhone 17. Olha, tem umas coisas legais, né? Vou te falar que a minha airfryer tá precisando ser trocada. O pressador não tá funcionando, sabe? Não dá para botar tempo nem decidir a temperatura. Ou seja, não... E airfryer é um negócio muito prático, né? Hoje em dia é muito bom usar aquilo, né? Tô precisando trocar a minha. Eu sou consumidora do Bramil, porque eu moro em Petrópolis, eu sou de Cascatinha. Aqui no Itamaraty dá para ir caminhando. É do lado da academia. Então, assim, né?
tô precisando ganhar mais. Acho que eu não preciso ir tão longe. Eu sou uma pessoa humilde, eu ficava com a airfry tranquila. Já dá para ser feliz, né? O importante é ganhar. A gente quer ganhar, né? Quem gosta de ganhar, né? Um brinde, um mimo, um sorteio. Acho que tudo muito vale a pena. E aí eu queria que você contasse para quem está assistindo como é que funciona a participação na promoção, quais são os requisitos para que o cliente possa concorrer. Então, primeira coisa é ser cliente Meu Brasil Clube. Então, tem que baixar o app no celular ou entrar também pelo site, dá também para fazer pelo site, mas tem que se cadastrar no Meu Brasil Clube, tá? E aí, toda vez que for comprar na loja, comprando a partir de R$150, digita o CPF lá na hora que for passar no caixa e já ganha um número da sorte e ainda ganha também chance para raspar a raspadinha dentro do app, porque pode ganhar vale compras na hora. Ainda tem Vale isso também. compras também é bom, né? Quebra o galho. Eu sou aquela jornalista que compra o produto por conta do brinde. Sabe? Eu também sou Adoro dessas. brinde. Nossa Senhora, sempre foi assim. Eu me lembro que na época da faculdade, olha, eu ainda era estudante, isso tem mais de 20 anos. Eu entrei numa loja específica e tinha assim: você comprava 6 sabonetes e ganhava saboneteira. Até hoje eu fico pensando, por que eu sozinha comprei 6 sabonetes? Fiquei com aquele negócio não sei quanto tempo. Em suma, era só por causa da saboneteira. E aí a gente adora um brinde, uma possibilidade de ganhar alguma coisa. A gente gosta disso. O brasileiro tem uma coisa disso, né? E aí A gente tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar. O brasileiro não desiste, não desiste nunca de ganhar alguma coisa. E aí você falou de raspadinha. Raspadinha é uma coisa emocionante, mas eu me lembro da época que a gente tinha que pegar a moeda para não acabar com a unha. E agora você tá me falando que ela é uma raspadinha eletrônica. Conta pra gente como é que ela funciona. Mas dentro do app você vai ter a mesma experiência, só não pode pegar a moeda, porque senão você vai raspar a tela do computador, do celular, né? Mas é só isso. Mas você vai passar o dedo ali também na tela e raspar a raspadinha, e aí pode ganhar na hora R$50. Que cai direto na carteira digital, que você pode usar depois em outra compra até 31 de dezembro desse ano. Perfeito. Agora, quem realiza as compras com o cartão Brasil Server Card recebe vantagens extras, é isso mesmo? Isso. A gente tem duas vantagens. O cliente que comprar a partir de R$150, mas pagar com o Brasil Server Card, que é o nosso cartão, ele vai ganhar mais um número da sorte, ganha número da sorte em dobro. Vantagens. E também tem outra coisa, a gente tem uma lista de produtos aceleradores. O que são isso? São produtos que vão dar mais chance para você ganhar. Então, a gente tem lá na loja os cartazes identificando esses produtos que dão mais chance. E o que você tem que fazer? A mesma coisa. Comprar a partir de 150, digitar o CPF no caixa, ser cadastrado no Meu Brasil Clube. Mas se você levar aquele produto, você ganha mais um número da sorte. Então, à medida que você vai comprando também produto acelerador, você ganha mais oportunidade para participar. Legal. Outra, você falou dos aceleradores, né? Isso é muito interessante, acho super legal. Agora, de uma forma geral, você falou da campanha, falou da vencedora da televisão. Queria que você falasse sobre a receptividade dos consumidores desde o lançamento da campanha. Se está sendo uma adesão dentro da expectativa, se aumentou o teu fluxo de clientes cadastrados no aplicativo, porque o aplicativo hoje tem aquele desconto super especial, você descobre o preço da feira, que é um negócio importantíssimo para fazer a feira no dia da feira, o pão no dia do pão, o laticínio no dia do laticínio. Isso tudo muda a realidade do cliente consumidor e nos aplicativos a gente tem essa vantagem, né? A vantagem é porque o preço está ali na palma da sua mão, né? E além disso, a vantagem também do aplicativo é você não só saber o preço, mas também saber que você vai receber ofertas exclusivas para o seu perfil de compras. Então, muitas vezes você vai entrar lá no app e é você que vai ativar a oferta. Se aquela oferta te interessar, você vai ativar ali na hora e vai receber o desconto no caixa. Então, isso também é muito legal. Então, cada vez mais o aplicativo vai entendendo o que você consome, aquilo que você gosta de usar, e a gente traz as parcerias, né, com os fornecedores para isso, para a gente agradar ainda mais os clientes, né? Então, a ideia é que vocês possam também ganhar descontos, ativar ofertas especiais, exclusivas, né? Então, a ideia é que a gente fomente mais. Mas falando sobre a adesão, a gente tem recebido o relatório, né, da empresa que é a desenvolvedora do nosso aplicativo, né? E assim, eu tenho ficado muito feliz com a repercussão, porque a gente vê
o número de cadastros, que está sempre num patamar muito legal, numa quantidade bem considerável durante, né, todo dia, a gente vê semanalmente, né, esse relatório. Mas o cadastro diário também é muito bom, o uso das raspadinhas, mas, assim, Carla, seria legal também falar assim para as pessoas, para elas prestarem atenção lá dentro do app, entrar na aba prêmios, porque tem gente que ainda não raspou a raspadinha, já ganhou, mas não raspou, então tem que raspar a raspadinha para ver se ganha o Vale Compras. Muito legal. E aí, para a gente finalizar, porque televisão é tempo, não tem jeito, eu queria que você deixasse um convite para os nossos telespectadores para que eles participem da campanha, que aproveitem as oportunidades de concorrer a prêmios nesse aniversário campeão de prêmios do Bramil. Eu gostaria que todo mundo pudesse aproveitar, economizar no Bramil, né? Que a gente sabe, como você falou, a gente tem oferta todo dia, né? Mas que eles possam também cadastrar lá no app Meu Bramil, poder conferir as promoções. O app também tem várias funcionalidades, um monte de notícias lá também, então tem bastante coisa legal. Dá para fazer compra pelo app também. Então, aproveitar toda a funcionalidade do aplicativo, do Meu Bramil Clube, né? Desse clube de clientes Bramil, aproveitar toda a funcionalidade e também as oportunidades que vão aparecer lá. E sempre ficar muito ligado lá dentro do app, porque sempre tem uma promoção diferente, a gente sempre tem alguma coisinha, uma notícia legal para dar para os nossos clientes. Então, sempre ficar ali de olho também. E agradecer também a todos os nossos clientes que acreditaram, a todos esses que a gente já premiou, que a gente fica também muito feliz, né? Já tivemos aí mais de 10 clientes ganhando TV e Air Fryer, né? Até agora, sábado agora temos mais um sorteio. Então, agradecer também a todos esses que estão participando e parabenizar a todos que já ganharam. Maravilha, Monalisa, obrigada pelo bate-papo, foi uma delícia falar com você. Em breve a gente volta a falar sobre novidades do Bramil, estou sempre disposta. Obrigada, um beijo grande. Eu que agradeço. Um abraço, Carla, bom trabalho. Obrigada para você também. Você aí de casa fica comigo que eu volto rapidinho, logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Queria agradecer de verdade aos meus entrevistados, aos amigos, aos parceiros, às propagandas, aos nossos clientes, a todo mundo que às vezes fala comigo na rua e eu acho muito legal, muito legal. Na semana passada eu estava saindo do carro do Red, carinhosamente Red Hot. Então, estava saindo do Red Hot na 16 de março, na Rua Tereza. E uma moça falou para mim assim: oi, moça da televisão. Ela pode ter achado aquilo muito normal. Eu adorei, porque eu adoro ser a moça da televisão. Eu gosto de ser a Carla Coelho que trabalha com isso. Então saiba que eu produzo o melhor que eu posso para você e espero que a gente esteja se divertindo com isso, porque eu do lado de cá, tô de verdade. A gente se vê por aqui na telinha da TV Petrópolis na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.